Então, eu acho que uma coisa importante para a gente saber é que a raiva nunca é o primeiro sentimento. Quando eu sinto raiva, eu senti uma outra coisa antes, né. O que que em geral vem antes da raiva? Em geral, né, injustiça, quando a gente vê uma injustiça ou se sente injustiçado, humilhação, quando eu me vejo, né, eu tenho uma sensação de menos-valia, frustração, desrespeito. Então, eu sinto a injustiça ou eu vejo a injustiça e aí vem o sentimento de raiva. É legítimo sim sentir raiva e a raiva pode se transformar em algo criativo e positivo. E como é que a gente faz então, Érico, por exemplo, o dia que você está com raiva da tua mulher lá, porque aconteceu alguma coisa, presta atenção para você ver como que antes da raiva veio uma outra coisa. Ou você se sentiu desrespeitado, ou você se sentiu menos, alguma coisa aconteceu lá, aí você teve esse sentimento e em seguida vem a raiva. A gente pode comunicar isso para o outro, principalmente em termos de família, de um jeito manso. Eu posso dizer para o meu marido, falar: "Olha, isso que você faz me deixa tão emputecida, mas tão emputecida, que eu não vou nem agora eu não nem quero falar nada. Eu vou ficar quieta, depois a gente volta nesse assunto". Ó, eu faço a comunicação com mansidã com mansidão, né, e deixo eu dou corpo para essa raiva. Então o que que nós podemos fazer, Érico, quando a Bíblia diz: "Irai-vos e não pequeis", ainda diz assim, "Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira", quer dizer, não deixa a coisa ficar dentro de você. E Salomão usa um versículo muito interessante, ele fala que a ira é coisa de tolo. Ele fala para a gente também não ficar, cultivando a raiva. Eu acho que eu até anotei isso em algum lugar aqui. Bom, depois eu vejo. Mas, tá em Eclesiastes isso, quando Salomão diz claramente que ficar com a ira dentro, mantendo a ira, cultivando a ira, é coisa de tolo. Como é que eu lido com isso? Eu acho que a primeira pergunta é eu avaliar, o que que eu senti antes? Se eu me senti injustiçado antes, realmente tem a ver com isso, com o que está acontecendo aqui, ou isso tem a ver com a minha história de vida? Ou na minha história de vida eu fui injustiçado até, fui desprezado até e eu não podia fazer nada? O que está acontecendo aqui? Eu acho que esse questionamento que a gente faz vai ajudar muito. Né, outra pergunta, essa raiva que eu estou sentindo, essa ira que eu estou sentindo, é do tamanho do fato ocorrido? Olha, Érico, se a raiva está maior do que o acontecido, eu posso te falar sem medo de errar. Um pedacinho daquela raiva é daquele fato que aconteceu, mas esse outro pedação não é de lá, vem de trás. Sabe a história do Amã da Bíblia, da rainha Esther? Que ele fica, emputecido, enlouquecido com o pai da Esther, né, o Mardoqueu. Lembra dessa história? Porque o Mardoqueu não cumprimentava ele, não dava lá as honras para ele. Olha aqui, ó, antes da raiva veio o quê? Eu não valho muito para esse judeu aí. Aí ele tem tanta raiva do Mordecai ou do Mardoqueu, dependendo da tradução, que o que que ele planeja? Ele planeja destruir uma nação inteira. E é Isso. isso que muita gente faz, né? Não resolve a raiva, que é desse tamaninho, e aí a coisa cresce desse tamanhão. A outra pergunta que eu acho muito importante a gente fazer, por exemplo, raiva numa situação de injustiça. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Quando a gente olha a história de Amós na Bíblia, Amós era um fazendeiro, gente, ele não, né, ele não tinha que ir lá no palácio do governo, meter a língua no governo como ele fez. A Bíblia não diz isso, mas eu com a minha escuta e com o meu olhar psicológico, eu acho que Amós olhou para a situação que os judeus, os israelitas estavam vivendo ali nos 2 reinados, tanto em Judá como em Israel, que era uma situação de muita injustiça, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Ele sai da fazenda dele, ele é um fazendeiro.
Ele sai da fazenda dele, vai lá na porta do governo e mete a língua para valer mesmo. Eu acho, Érico, que foi a raiva de ver essa injustiça que deu essa força para Amós. É óbvio que isso aí tem a ver com Deus, com que ele é um profeta, então ele estava transmitindo para aquele povo o que Deus quer, é verdade. Mas ele teve que ser muito corajoso para fazer o que ele fez. Então, quando eu sinto raiva, eu preciso perguntar: tem algo positivo que eu posso fazer para resolver isso? Eu acho que quando a gente trabalha essas questões, eu não preciso ter um comportamento raivoso. Eu não preciso fazer o que Moisés fez, que ele matou o agressor no braço. Ele se tornou um assassino. Se ele tivesse feito essas perguntas, bom, é uma injustiça o que está acontecendo aqui. O que, que eu posso fazer por essa injustiça? Bom, eu posso ir lá falar com o faraó que não está certo o que está acontecendo e vamos mudar as leis desse país. Mas não é isso que ele faz. E aí ele tem que fugir, não pode fazer mais nada. Então eu acho que esses questionamentos, essas perguntas, pode ajudar você até na raiva com seus filhos. Você pode dizer para o teu filho, fala: "Olha, o papai está meio bravo agora, nem vou falar com você, depois a gente conversa, mas você tem que me obedecer". Eu acho que quando nós fazemos essas perguntas, fica mais fácil os nossos relacionamentos e a gente pode transformar esse sentimento que é do ser humano em algo positivo. Eu acho que muita coisa é decidida nos países e nas sociedades, porque alguém viu, alguém se enraiveceu e a pessoa foi lá e fez algo positivo com a energia da raiva.